Embora Yankai tivesse apenas 15 anos este ano, devido às suas experiências nesses últimos 3 anos, ele era muito mais maduro do que as pessoas com sua idade. Era também por esse motivo que ele forjou seu caráter obstinado. Então, quando ele se acalmou, sentando-se em sua cama, ele cuidadosamente começou a ler a primeira página. Depois de confirmar que não haveria outras coisas saindo do nada da primeira página, ele começou a ler a segunda. Com suas experiências anteriores, suas ações pareciam mais naturais e inteligentes. E então os olhos de Yankai se arregalaram enquanto palavras douradas emergiam das páginas negras. Orgulhoso corpo dourado, registro do corpo temperado. Anteriormente seu humor havia decaído, mas agora ele aumentou muito. Com certeza, como ele suspeitava, cada página tinha algo escondido. Quase sem pensar, a totalidade da mente de Yankai estava focada na segunda página do livro. Abruptamente, as letras douradas voaram da página como um peixe e rapidamente perfuraram o cérebro de Yankai. O brilho encobriu a escuridão em volta dele e então desapareceu. Depois de ter desaparecido, ele sentiu como se seu cérebro tivesse ganhado novas informações. Tudo isso veio das letras douradas. Acalmando seu coração, Yankai fechou os olhos e começou a digerir a informação. Na verdade, ele não precisava digerir e absorver a informação. Porque quando as letras foram gravadas em seu cérebro, ele já era capaz de compreender seu significado com facilidade. Uma maestria completa já era outra história. Esse é o registro do corpo temperado. Yankai murmurou, já que ele tinha percebido que era uma técnica de punho. Embora parecesse simples, na realidade não era. Para executá-la, havia requisitos rigorosos, já que era extremamente profunda. Para cultivá-la, você deve estar de frente para o sol nascente, ao leste. Então, no máximo, você só poderia praticar por meia hora a cada dia. Atualmente era noite, então ele teria que esperar pelo menos de 5 a 6 horas para começar. Isso frustrou Yankai, já que ele se esforçou o dia inteiro e comeu apenas uma mísera batata doce. No entanto, ele havia obtido um tesouro inestimável e estava alegre. Depois de tentar dormir por meia hora, ele decidiu analisar a terceira página do livro negro. Mas isso apenas o desapontou, não importava o quanto ele checasse e virasse as páginas, não havia mudanças. Enquanto ele fazia isso, ele acabou dormindo. Quando Yankai acordou, era quase o nascer do sol. A escuridão do pré-amanhecer era nublado e quietude cobria toda a área, com um ocasional barulho de insetos e pássaros. Com seu coração aguardando ansiosamente o que estava prestes a acontecer, Yankai rapidamente pulou da cama e foi até a frente da cabana. Ali parado, ele deu algumas respirações profundas e relaxou seu corpo. Um pequeno toque de amanhecer acinzentado apareceu, enquanto ele abria seus olhos. O conjunto de instruções da técnica de punho foi praticada centenas e incontáveis vezes. Suas mãos formaram palmas. Com um gentil e lento movimento, empurrando para a esquerda, para a direita, empurrando para a frente. Abraçando o mundo em sua mente, tudo no meio de suas palmas, a vasta terra, até mesmo o ar cobrindo a lua e as estrelas. Pé esquerdo para a frente, ao lado do horizonte. O pé esquerdo pisou poderosamente como o rei do submundo. Entre a respiração, o mundo cheio de vitalidade, como flores da primavera desabrochando. O vento do outono soprava, como uma mensagem dourada. Então o gelado vento assobiou, sinalizando a chegada da neve, a fria neve, do gelo. O olhar de Yankai gradualmente se intensificou, lentamente seus punhos pressionaram as duras pedras. De qualquer modo, a pedra não parecia se abrir tão cedo. Com um som de explosão, Yankai, com um rosto pálido, de repente cambaleou, quase caindo de joelhos. Enquanto se exercitava incontáveis vezes em sua mente, ele descobriu que essa arte era um punho absoluto. Yankai nunca imaginaria esse registro na verdade conteria tamanha misteriosa técnica de temperamento corporal. Apenas nesse curto período, Yankai já sentiu que o mundo estava pesando sobre seus ombros. Mas ele também sentiu que podia perceber todas as coisas do mundo sobre esta pressão.
Essa técnica de temperamento corporal não era a prática de técnicas do punho. Era a prática da transformação mundana e o destino do mundo. Essa prática era cheia de altos e baixos, alegrias e tristezas. Um soco baixo e um chute podiam afetar o poder do céu e da terra, mas também era cheio de regras secretas. Levou 3 passos, para que ele lançasse 6 palmas. Esse resultado não era nem 1% do resultado gravado no livro. Só isso, já foi difícil de manter. E então um estalo emitido de sua coluna, fazendo-o acreditar que ela havia quebrado. Ele rapidamente examinou-a, mas viu somente que suas costas estavam doendo um pouco. Não era nada demais. Fortalecendo sua mente, Yang Kai mais uma vez começou a praticar segundo o registro do corpo temperado. Porque ele não estava preparado psicologicamente, a mente de Yang Kai estava em transe. Sentindo-se incerto, ele prendeu sua respiração para recobrar sua mente estável. Acompanhado de uma lenta dança de seus punhos, Yang Kai de novo sentiu que sua mente havia se tornado clara e recobrou a disposição necessária para continuar. Seu corpo então emitiu diversos sentimentos incertos, e Yang Kai não sabia o que eles eram. Não só isso, com o desdobramento da rotina, seu punho na verdade estava ficando mais pesado, como se estivesse no fundo do oceano. Com mais dificuldades, haveria mais aperfeiçoamento. Asterisco craque craque asterisco podia ser ouvido. Cada ação de Yang Kai fazia com que seus ossos explodissem como fogos de artifício. Uma dor excruciante penetrava seu corpo, mas ele permanecia imóvel. Sua tenacidade nesse momento apareceu perceptivelmente. Num piscar de olhos, Yang Kai sentiu suas mãos e seus pés tremerem como se tivessem apanhado feito um condenado. Era como se o céu e a terra ambos se impusessem perante ao seu corpo. Persistindo, ele não vacilou. De repente surgiu o calor, aliviando a dor em seu corpo neste momento. Agora mais tranquilo, ele recomeçou a praticar. Ele sabia que isso deve ter acontecido devido à integração do esqueleto dourado. Afinal de contas, ambas as coisas tinham vindo do mesmo lugar. Em frente ao sol nascente, perto de uma cabana em um lugar remoto da escola estava um jovem suado. Praticando diligentemente os punhos lentos e encontrando seu futuro. Meia hora se passou quando Yang Kai repentinamente sentiu-se leve. Ele não sentia mais a pesada pressão em seu corpo. Nesse instante, ele não poderia continuar cultivando essa habilidade. O registro era muito claro, você só podia cultivar por meia hora todo dia durante o nascer do sol. Seu esforço parecia tê-lo esgotado. Nessas condições Yang Kai caiu em cima de um monte e puxou o ar profundamente. Uma onda de gás roxo acompanhou sua respiração e desapareceu. Em um instante, ele se sentiu revigorado e energizado. Aparentando estar distraído, ele não pôde evitar de se chocar. Sentido atmosférico. Ele já desenvolveu um sentido da atmosfera. Isso significa que ele avançou para do terceiro estágio do corpo temperado e estava entrando no quarto estágio. Essa notícia deixou-o exaltado. Desde que ele entrou no pavilhão celestial, demoraram 3 anos de prática para alcançar o terceiro estágio do corpo temperado. Mas, depois de 30 minutos praticando, a misteriosa técnica de temperamento corporal permitiu que ele avançasse e alcançasse o quarto estágio. A fronteira do corpo temperado tinha 9 estágios. Até o terceiro estágio, apenas aumentava as capacidades físicas da pessoa. Mas depois do quarto estágio, geraria uma presença nos meridianos. Somente com o nascimento do sentido atmosférico, você seria considerado um verdadeiro cultivador. Embora nesse momento você tivesse o sentido atmosférico, o corpo ainda não teria força de verdade. Você só poderia esperar até o 7º estágio, onde o corpo desenvolveria sua própria força até o 9º estágio. Aí é quando o corpo avança e abre uma porta para o estágio elemental inicial. Somente assim você teria a verdadeira força. Estágio elemental inicial é o verdadeiro começo de um cultivador. Tudo da fronteira do corpo temperado servia apenas para preparar as bases para o futuro da fronteira elemental inicial.
Esta base não estava finalizada, assim como a força de um homem, já que seus ossos e pele continuariam a se desenvolver continuamente, até que você chegasse ao pico. Yang Kai, ao entrar no quarto estágio agora, obteve o sentido atmosférico. Para outros, pode parecer pouca coisa, mas para ele eram notícias e um progresso incrível.